Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Não é o cansaço de quem trabalhou demais, de quem dormiu pouco ou de quem acumulou tarefas. É um cansaço mais silencioso, mais difícil de explicar. Um desgaste interno que nasce quando você passa tempo demais se afastando de si mesmo. Talvez você conheça bem essa sensação. Ela aparece quando tudo parece certo por fora, mas algo não encaixa por dentro. Quando você segue a rotina, cumpre responsabilidades, faz o que é esperado e mesmo assim sente um vazio estranho, como se estivesse vivendo a vida de alguém que não é você. Esse vazio não grita, ele sussurra e exatamente por isso é fácil ignorá-lo. O problema é que ignorar esse sussurro custa caro. Existe um ponto comum. O corpo e a mente sempre encontram uma forma de avisar quando estamos desalinhados. Às vezes é ansiedade, às vezes é procrastinação, às vezes é uma sensação constante de estar atrasado na própria vida, mesmo sem saber em relação a quê. E quase sempre, quando investigamos mais fundo, percebemos algo em comum. O próximo passo que mais poderia transformar a vida da pessoa é exatamente aquele que ela vem evitando, não porque seja errado, mas porque é assustador. O medo, ao contrário do que aprendemos, nem sempre surge quando estamos em perigo real. Muitas vezes, ele aparece quando estamos prestes a sair de um território conhecido. Mesmo que esse território seja desconfortável, limitante ou até doloroso. O cérebro prefere o conhecido ao verdadeiro, prefere o previsível ao alinhado, prefere o controle à autenticidade. Por isso, mudar assusta tanto. Mudar não é apenas trocar de caminho, é abrir mão de uma identidade antiga. É admitir que escolhas passadas talvez não representem mais quem você é agora. É aceitar que crescer envolve decepcionar expectativas, inclusive as suas. Existe uma fantasia muito comum que aprisiona pessoas por anos, a ideia de que um dia elas vão se sentir prontas para mudar de carreira, prontas para encerrar uma relação, prontas para começar algo novo, prontas para dizer não, prontas para dizer sim, prontas para serem quem realmente são. Mas a verdade terapêutica é simples e desconfortável. Esse dia raramente chega antes da ação. A confiança não vem antes do passo. Ela nasce depois. A clareza não precede o movimento. Ela se constrói durante. A coragem não elimina o medo. Ela decide caminhar apesar dele. Quando você espera não sentir medo para agir, acaba esperando para sempre. E então entram os mecanismos de defesa. Você racionaliza, justifica, cria listas intermináveis de prós e contras. Diz que ainda não é o momento certo, que falta tempo, que falta dinheiro, que falta preparo, que agora não dá. Essas justificativas não surgem porque você é fraco. Elas surgem porque você é humano. O problema é que enquanto a mente cria argumentos lógicos para permanecer onde está, algo mais profundo continua tentando se comunicar. Uma sensação no peito, um aperto, um incômodo que aparece quando você imagina continuar exatamente como está pelos próximos 5, 10, 20 anos. Esse é o ponto que muitos tentam silenciar. Na linguagem terapêutica, podemos chamar isso de intuição, de self, de inconsciente, de sabedoria interna. O nome pouco importa. O que importa é reconhecer que existe dentro de você uma parte que enxerga além da lógica imediata. Uma parte que não se guia apenas pelo medo do erro, mas pelo desejo de verdade. Essa parte não grita ordens, ela não impõe, ela apenas aponta. E geralmente aponta para o lugar que você menos quer olhar. Porque seguir esse chamado significa atravessar o desconhecido. Significa abandonar hábitos antigos que, embora não façam mais sentido, oferecem uma falsa sensação de segurança. Significa sair de ciclos repetitivos onde você já sabe exatamente o que esperar, inclusive a frustração. Na terapia comportamental, falamos muito sobre reforço negativo.
A ideia de que continuamos em situações que não nos fazem bem simplesmente porque elas aliviam temporariamente a ansiedade do novo. Permanecer no conhecido reduz o medo no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo prazo. Estagnação, ressentimento, perda de sentido, e o corpo registra isso. Você sente dificuldade para se entusiasmar, sente que vive no modo automático, sente que algo em você está sendo desperdiçado. Não porque você seja incapaz, mas porque você está desalinhado. Escolher o próximo passo certo raramente é confortável. Ele costuma vir acompanhado de perguntas sem resposta, cenários catastróficos imaginados pela mente e uma sensação de vulnerabilidade profunda. O cérebro tenta prever tudo o que pode dar errado, porque essa é a função dele, proteger. Mas proteção excessiva vira prisão. Quando você escuta apenas o medo, começa a viver uma vida defensiva, uma vida construída para evitar dor e não para experimentar sentido. Aos poucos, você vai se adaptando a menos entusiasmo, menos presença, menos verdade, até que um dia percebe que não está exatamente infeliz, mas também não está vivo. Esse é um ponto crítico. Na prática clínica, muitas pessoas chegam nesse estágio sem conseguir nomear o que sentem. Dizem, minha vida não é ruim, mas algo está errado. E estão certas. O que está errado não é o externo, é a desconexão interna. O próximo passo, aquele que você evita, geralmente não é um ato impulsivo ou irresponsável. Pelo contrário, ele costuma ser profundamente coerente com quem você é, mas incoerente com quem esperam que você seja. E isso assusta. Assusta porque envolve desapontar, assusta porque envolve sair do papel conhecido, assusta porque envolve assumir responsabilidade pela própria vida. É muito mais confortável dizer não deu do que dizer eu escolhi não ir. É mais fácil culpar circunstâncias do que assumir desejos. É mais seguro permanecer preso do que livre e responsável. Mas chega um momento em que a alma cansa de negociar. Ela começa a cobrar. Não com punição, mas com desconforto, com inquietação, com uma sensação persistente de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Esse desconforto não existe para te quebrar. Ele existe para te abrir. Abrir espaço para escolhas mais honestas, para decisões menos automáticas, para uma vida que não seja apenas funcional, mas significativa. Escolher o próximo passo certo não significa ter todas as respostas. Significa estar disposto a aprender no caminho. Significa aceitar que errar faz parte do processo de se alinhar. Significa compreender que repetir o que não funciona por medo de errar é, por si só, uma forma silenciosa de erro. Você não precisa ter certeza absoluta, você precisa ter honestidade interna. E essa honestidade começa com uma pergunta simples e profunda. Se o medo não estivesse no comando, o que eu escolheria agora? Essa pergunta muda tudo. Ela desloca o centro de decisão do medo para o sentido. E quando isso acontece, algo começa a se reorganizar por dentro. Não imediatamente, não magicamente, mas de forma real. O caminho certo raramente é o mais rápido, mas quase sempre é o mais verdadeiro. E quando você começa a se mover nessa direção, mesmo com passos pequenos, mesmo com dúvidas, algo curioso acontece. A vida responde, pessoas aparecem, oportunidades surgem, recursos internos que você não sabia que tinha começam a emergir. Não porque o mundo ficou subitamente fácil, mas porque você deixou de lutar contra si mesmo. Essa primeira parte da jornada não exige grandes decisões externas. Ela exige algo mais difícil, disposição interna, disposição para ouvir, para sentir, para admitir que talvez seja hora de parar de fugir do passo que te chama há tanto tempo. E aqui fica algo importante. Como terapeuta, preciso dizer com clareza: ignorar esse chamado não faz ele desaparecer. Apenas o torna mais pesado.
A boa notícia é que você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa estar disposto a não se abandonar mais. O próximo passo começa dentro, com a coragem de reconhecer o que já está claro no silêncio. Quando você decide continuar, algo já mudou. Mesmo que externamente nada tenha se transformado ainda, internamente existe um pequeno deslocamento. Você deixou de fugir. E isso, do ponto de vista terapêutico, é enorme. A maioria das pessoas não sofre porque sente medo, sofre porque organiza a vida inteira para não senti-lo. E ao fazer isso, constrói uma existência estreita, previsível e emocionalmente empobrecida. O medo não é o inimigo. Ele é apenas um mensageiro mal interpretado. Toda vez que você evita o passo que assusta, seu cérebro aprende que fugir foi a decisão correta. Ele entende que aquele caminho é perigoso demais para ser explorado. E assim, na próxima vez, o medo vem ainda maior. Não porque o risco aumentou, mas porque o padrão foi reforçado. Já quando você se aproxima, mesmo devagar, mesmo com receio, algo diferente acontece. O cérebro começa a atualizar suas referências. Ele percebe que o desconforto não matou você, que a ansiedade subiu, mas também desceu, que você foi capaz de atravessar. Coragem não é ausência de medo. Coragem é capacidade de permanecer presente enquanto o medo existe. Mas aqui é importante ser honesto. Atravessar o medo não significa romantizar o processo. Não é sobre frases prontas, pensamento positivo excessivo ou negar a dificuldade. Pelo contrário, é sobre desenvolver maturidade emocional para sustentar a ambivalência, querer ir e querer fugir ao mesmo tempo. Eu quero mudar, mas algo em mim trava. E essa frase é verdadeira, porque existem partes internas diferentes, com funções diferentes. Uma parte quer expansão, outra quer proteção. Nenhuma delas é errada. Isso exige algo que raramente aprendemos: autorregulação emocional. Autorregulação não é controlar emoções, é aprender a senti-las sem ser dominado por elas. Quando você sente medo e imediatamente reage, fugindo, adiando, se sabotando, quem está no comando é o impulso. Quando você sente medo, respira, observa e escolhe mesmo assim, quem lidera é você. Esse é um ponto de virada. Porque a partir daqui, o processo deixa de ser como faço para não sentir medo e passa a ser como faço para caminhar mesmo sentindo. E a resposta não está em grandes saltos, está em microdecisões conscientes. O próximo passo não precisa ser radical, ele precisa ser honesto. Talvez seja uma conversa que você vem adiando. Talvez seja admitir para si mesmo que algo não faz mais sentido. Talvez seja parar de se comprometer com expectativas que não são suas. Talvez seja começar algo pequeno, mas alinhado. Quando você escolhe um caminho mais verdadeiro, é comum sentir culpa. Culpa por querer algo diferente. Culpa por sair do script. Culpa por priorizar a própria verdade. Essa culpa não significa que você está errado. Significa que você está rompendo padrões antigos. E todo rompimento saudável gera desconforto. Aqui entra uma pergunta terapêutica poderosa. Essa dor que sinto agora é dor de crescimento ou dor de repetição? A dor de repetição mantém você pequeno, preso, ressentido. A dor de crescimento assusta, mas expande. Elas têm sabores diferentes. O corpo sabe. Quando você começa a caminhar na direção certa, mesmo lentamente, algo curioso acontece. Você passa a se respeitar mais. E esse autorrespeito muda a forma como você se posiciona no mundo. Sua comunicação muda. Seus limites ficam mais claros. Suas escolhas ficam menos reativas. Não porque você se tornou alguém melhor, mas porque se tornou alguém mais inteiro. Integrar medo e desejo é um dos maiores sinais de maturidade emocional. É entender que segurança absoluta não existe, mas alinhamento interno é possível. É trocar a pergunta: isso vai dar certo?
por isso faz sentido para mim agora. E sentido sustenta muito mais do que certeza. Aos poucos, você percebe que a vida não exige que você saiba exatamente onde vai chegar. Ela pede apenas que você seja honesto sobre de onde precisa sair. Permanecer onde a alma já se despediu é uma forma silenciosa de violência interna. Você não precisa se punir para crescer. Não precisa se quebrar para se transformar. Não precisa esperar o colapso para mudar. A mudança pode nascer da escuta. Escutar quando algo pesa. Escutar quando algo aperta. Escutar quando algo chama. Esse saber interno que você sente e que tantas vezes tentou calar, não existe para te confundir. Ele existe para te alinhar. Ele não promete ausência de desafios, mas promete coerência. E coerência é o que sustenta uma vida com sentido. Quando você escolhe o próximo passo certo, mesmo sem garantias, algo fundamental acontece. Você deixa de viver como espectador da própria história e assume o papel de autor. Não um autor onipotente, mas um autor presente, responsável, consciente. E isso muda tudo. A liberdade não está em fazer o que quiser, está em parar de se trair. No fim das contas, o caminho certo raramente grita. Ele não força, ele não ameaça, ele apenas espera que você esteja disposto a parar de fugir de si mesmo. E talvez, só talvez, o maior risco não seja escolher o desconhecido, seja passar a vida inteira evitando o que você já sabe. Se esse texto tocou algo em você, não ignore, volte, releia, reflita. E se quiser continuar aprofundando esse processo de autoconhecimento, coragem emocional e alinhamento interno, acompanhe o canal. Aqui, cada conteúdo é um convite para sair do automático e construir uma vida mais consciente, verdadeira e sua.